Bom, em definitivo agora, ao vivo. Obrigado mais uma vez todo mundo aí pela presença. Desculpa. Obrigado a Patrícia e o João Paulo aí por terem gentilmente aceito o convite, né? Fazia tempo que a gente não fazia eventos aqui sobre política internacional, sobre diplomacia. Acho que o último foi o embaixador Recupero aqui, enfim, que foi também um evento bem marcante. E muito legal a gente recomeçar. A gente vai fazer uma discussão sobre Venezuela daqui a 2 semanas. E estou planejando também algumas outras coisas. Aí vai ter um lançamento de um livro sobre política externa independente, que foi adiado para 12 de abril, era para ser essa quinta-feira, é uma coletânea de ensaios sobre o período do Santiago Dantas, que eu acho bem importante a gente discutir isso no atual momento. E é isso, obrigado a todos pela presença. O João Paulo é um amigo aí da casa, aí, jornalista do Nexo, e já trabalhou em outros grandes veículos, e fazendo coberturas internacionais também, e, enfim, faz um excelente trabalho. A Patrícia também, enfim, ouviu falar da Tapera desde os primórdios, né, também, já veio aqui também conosco, grande amiga, jornalista da Folha de São Paulo, já serviu, olha o linguajar diplomático, já foi correspondente em Washington, e... Onde mais foi correspondente? Tá. E é autora do livro Lua de Mel em Kobane, é jornalista da Folha, faz a cobertura internacional, vocês conhecem ela, colunista também. E a gente vai fazer um bate-papo aqui sobre a Síria. A ideia era fazer alguma coisa vinculada à obra da Patrícia, mas também ampliar um pouco, aproveitar para fazer uma discussão sobre a região, que é muito pouco discutida, a gente conhece muito pouco, e é uma região central aí para os destinos do mundo, aí, bastante imbricada, bastante complexa e conflituosa. Então a gente achou que era uma boa oportunidade de juntar a boa literatura, o bom jornalismo com um debate sobre política internacional também. Enfim, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo. Eu vou passar a bola aqui para a Patrícia e aí a gente vai conversando aí, tá bom? Obrigada, Antônio. Bom, queria agradecer. Sensacional estar aqui na Tapera, adoro esse lugar, adoro as pessoas que vêm, acho demais falar aqui, acho a iniciativa de largar a diplomacia e fazer um espaço desse sensacional. Eu pensei em fazer o seguinte, eu tenho uma apresentação que são umas fotos, que eu meio que vou contar um pouquinho como é que surgiu o livro, o que está acontecendo lá, e depois a gente pode, aí eu vou passar para o João nos iluminar com os conhecimentos dele na matéria. E aí a gente abre para perguntas. Não sei se funciona para vocês. Eu sou meio lesada, não sei operar esse PowerPoint aqui. Como é que eu passo de um... Ah, tá bom. Bom, eu vou contar como é que surgiu a ideia do livro. Eu trabalho na Folha desde 2011, antes trabalhei no Estadão, sei lá, um monte de jornal. Mas desde 2011 eu comecei a... Mais ou menos quando começaram a vir os refugiados sírios para cá, para o Brasil, esse assunto meio que entrou mais no radar para a gente. E eu fazia umas coberturas por aqui. E antes eu tinha feito algumas coberturas desse tipo na Turquia, no Iraque. E aí, em setembro de 2015, eu, como todos vocês imaginam, a gente viu essa foto, que foi uma coisa, meio um momento que as pessoas meio que caiu a ficha, né? Está acontecendo uma coisa muito grave. Só que, obviamente, antes do Alan Kurdi, que é o menininho, centenas de Alan Kurdis tinham morrido afogados, igualzinho a ele, só que a gente basicamente não estava prestando atenção. E aí aquilo me deu... Foi meio que um alerta. Eu falei, olha, eu acho que eu gostaria de ver por que essas pessoas estão fugindo da Síria ou do Iraque e se arriscando a colocar os filhos num bote que elas estão vendo que tantas pessoas estão morrendo afogadas. Qual é a situação horrorosa que eles estão tentando escapar? Preciso entender o que leva uma família, uma mãe, botar os seus filhos nesse risco e se botar nesse risco. E aí foi essa mais ou menos a motivação de fazer essa viagem. Como que eu passo para frente? Tem um negocinho aí? Quer que eu fique aí? Será mais fácil? Eu fico de pé aí, vai. Não, fica aí. É mais fácil, né? Bom, então aí eu saí do Brasil com essa ideia. Primeiro eu fui para a Turquia, e essa cidade aqui, que chama Izmir, era mais ou menos o centro do tráfico de pessoas, né? Você tinha refugiados até do Afeganistão, mas a maioria eram Síria e Iraque, que conseguiam cruzar, iam para Izmir,
E em Izmir eles ficavam literalmente socados numas pensõezinhas, nos quartinhos, a família inteira, juntando o dinheiro que faltava para pagar o coiote e atravessar. E aí você via uma coisa muito macabra nas ruas todas. Isso é como se fosse uma 25 de março de Izmir. E você tinha um monte de colete salva-vida para vender e de criança. Era muito assustador. Você teve até um episódio que mostra um pouco a maldade humana, que é uns caras falsificaram colete salva-vida, eles botavam papelão dentro, as pessoas afundavam. Peraí. Tá. Isso aqui também, em Izmir, isso mostra também a dimensão da crise dos refugiados, que no pico foram 1 milhão de pessoas para a Europa, né? Aliás, é bom lembrar, ainda bem que vão falar de Venezuela aqui, porque o fluxo de venezuelanos está se aproximando a isso. Isso aqui foi um cemitério. Eles tiveram que abrir uma seção no cemitério deles, que é a seção dos afogados. Eles, como nunca aparecia ninguém para reclamar o corpo, eles não sabiam quem era, eles só ficavam recolhendo o corpo na praia. Então, você tinha vários numerinhos, eles recolhiam a amostra de DNA para, se um dia alguém aparecesse para reclamar o corpo. E, dentro dessa seção, você tinha uma seção que eram crianças, então eram covas pequenininhas, assim, uma do lado da outra com os numerinhos. E aí, sempre, como não tinha ninguém, tinha o imã que fazia todo o ritual ali fúnebre, e ele falava assim, para ninguém, basicamente, porque não aparecia ninguém. Que essa foi a matéria, então era essa matéria que eu estava lá fazendo essa matéria. Bom, aí eu vou voltar um pouco. Aí eu estava indo fazer essa matéria. Eu queria entender, então, de onde veio o Alan Kurdi, como era a família dele, porque ele morou com os avós em Kobani, antes de ir para a Turquia juntar dinheiro para atravessar. Só que, quando eu estava entrando, quando eu cheguei... primeiro que, assim, essas coberturas, como vocês devem imaginar, tudo que pode dar merda dá. E, então, basicamente, tudo que eu tinha combinado, que uma pessoa ia me ajudar, lá dentro, a pessoa me deu cano. Então, eu tive que arrumar um fixer em cima da hora. O fixer é a pessoa que não é só seu tradutor. Na verdade, é um termômetro da situação, né? Porque é uma pessoa do lugar, é uma pessoa que sabe muito mais que você, uma pessoa que conhece as pessoas, conhece as motivações, as agendas. Então, eu falei, nossa, eu estou na roubada, eu não tenho fixer, eu estou indo para a Síria. E aí, um amigo de um amigo me falou, tem esse cara que chama Barzan, ele é de Kobani, é um cara super legal. E aí eu acertei com ele por telefone e fui assim, meio que sem saber quem era. E eu cheguei lá, para você entrar na Síria, nessa região da Síria, você vai de carro no norte do Iraque até uma cidade que chama Faish Kabur. Nessa cidade, você pega um barquinho, atravessa o rio Tigre e entra na Síria. Para isso, você precisa de autorizações, claro. Uma autorização do governo do Kurdistão iraquiano. Hoje em dia eu não sei como está, porque os caras, depois da declaração fracassada de independência, se ferraram. Então, eu não sei os meus amigos falaram que eles não controlam mais muito a fronteira, mas... Anyway, de qualquer jeito, então você consegue essas 2 autorizações, e aí você cruza. E aí, quando eu cheguei lá, estava lá o Barzan me esperando. E foi uma cena que eu nunca vou esquecer. Assim, era ele, assim, de pé, um carro totalmente ferrado, inteiro destruído, de bala, como todos os carros na Síria. E dentro do carro tinha uma mulher, que era ela era meio pálida, assim, magrinha, com um jornal e um gatinho no colo. E no meio tinha uma metralhadora, uma K-47 e uma garrafa térmica de café. E aí eu entrei e aí a gente foi indo até Kobani, que é uma viagem que não é tão longe, mas como tem muito checkpoint, muito atentado, a estrada é um horror, então demorou, sei lá, acho que foram umas 14 horas. E nesse ínterim eles foram me contando a história de vida deles. E como eles tinham sobrevivido ao cerco do Estado Islâmico a Kobani. O cerco do Estado Islâmico a Kobani, que foi de setembro a dezembro de 2014, foi basicamente essa cidade, que é dos curdos sírios, que foi cercada pelo Estado Islâmico, que destruíram entre os Estado Islâmico e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, quando foi salvar os caras, também acabou de destruir a cidade. Então, destruíram 80% da cidade
e tinha pouquíssimos civis lá dentro. E eles foram um dos únicos civis a ficarem lá dentro e documentarem para o mundo. Você não tinha nenhum jornalista, então era importante você mostrar o que estava acontecendo. De alguma maneira, essa batalha foi que levou os Estados Unidos a aumentar o envolvimento, porque tinha essa percepção de que, se Kobane caísse, o Estado Islâmico virava o jogo. E você tinha toda a imagem de mulheres, porque tem muitas soldadas, né? Então, foi uma coisa muito emblemática, essa batalha. E aí eles mencionaram en passant, como se fosse assim, hoje eu acordei, a gente sobreviveu ao cerco do Estado Islâmico em Kobane. E aí eles começaram a me contar a história deles. Esses, no meio são eles, o Barzan e a Raushan, e esses são soldados curdos durante o cerco, né? Eles lá com a câmera, que eles estavam sempre com a câmera documentando e mandando. Esses são eles, são fotos que soldados amigos deles fizeram durante o cerco. São eles. A maior parte, quando ela estava mostrando essas fotos da primeira vez que eu fui para lá, eu falava assim, quem era esse fulano? Esse fulano era o primo de não sei quem, morreu. Esse fulano morreu. Morreu muita gente. Isso é um sniper, né, que são aqueles caras, aqueles atiradores que ficam escondidos atrás de algum lugar ou em cima. Essa é uma foto da Raushan durante o cerco, porque uma das coisas que foi importante de eles estarem lá, estarem documentando, é porque você tinha um movimento, por exemplo, do Erdogan, o presidente turco, de falar, olha, não precisa de intervenção internacional porque não tem mais civil, todo mundo fugiu. Então, lá só tem... E como a Turquia considera os caras terroristas, é terrorista brigando com terrorista, não sei o quê. E aí eles fizeram uma coisa que era importante, que era fotos de civis, mostrando, não, olha, tem criança aqui, a gente precisa de ajuda. Isso é também durante o cerco, fotos dela. Essa foi uma das fotos importantes. Que essa foto viralizou para dizer, não, olha, está cheio de criança. E aí, nessa viagem, eles me contaram essa história, a história deles, que era uma história muito maluca, que eu, quando eles começaram a contar, eu falei, gente, essa história é incrível, né? Isso alguém precisa contar essa história. Eles, os dois se conheceram pela internet e se apaixonaram pela internet. Ela tinha fugido da Síria depois que tinham matado uma amiga dela na faculdade, porque ela estudava em Alepo. E em Alepo você teve um movimento que a mãe dela... Não, desculpa, vou voltar. A Síria, o pai do Assad, o Hafez Assad, o Bashar Assad, sempre tiveram uma relação muito próxima da Rússia. Então, nos anos 70, muitos sírios foram estudar na Rússia e casaram com russas e voltaram. Então, você tem muitos casais russos-sírios, né? A mãe da Raushan é russa. Depois que começou a guerra, em 2011, as pessoas que eram meio russas eram vistas como colaboracionistas. Então, essa amiga dela, que também era meio russa, foi morta por extremistas no meio da faculdade de Direito de Alepo. Depois disso, o pai dela falou, você não vai ficar aqui, porque o diretor falou assim, ou você vai todo dia de niqab, que é inteira coberta para ninguém saber quem você é, ou você não pode mais continuar vindo, porque você vai morrer. E aí ela foi para a Rússia, fugiu, ficou lá trabalhando num call center, morando com a avó, num apartamento minúsculo, numa cidade que chama Ribinsk. E o Barzan era um ativista pela independência curda, há muitos anos. Só que o governo estava apertando o cerco. Tinham prendido várias pessoas da família dele, e aí falaram assim, vaza, senão o próximo é você, e não vão soltar logo. E aí, então, ele foi para a Turquia e ficou fazendo toda a mobilização, que na época, isso que é louco, eu falei com um jornalista inglês, que ele até fez um livro interessante, que era como o Estado Islâmico se financiava com os sequestros, né? Mas, nessa época, ele conheceu o Barzan, nessa época, e teve no apartamento do Barzan em Istambul, e falou assim, nessa época, a oposição e os curdos, eles eram super aliados para derrubar o Assad. É muito louco como isso foi mudando ao longo da guerra. Então, ele conheceu vários líderes da oposição lá no apartamento do Barzan, eles ficavam organizando todas as ações de revolta ali, né? Bom, aí, o Barzan, ele tinha, como ativista curdo, ele participava de um programa na TV curda. E falava, comentava assuntos, né? Eu sei que, eu não vou contar em muitos detalhes, porque, sei lá, se vocês quiserem, se acharem legal, tá no livro mais bem explicado. Mas, assim, o fato é que ela viu um vídeo dele no Facebook, achou legal, mandou uma mensagem para ele, falando, adorei o que você falou, nananã. E eles começaram a se corresponder
primeiro por Facebook, depois por Skype, depois por... como é que chama aquele negócio que eles usam, que é tipo WhatsApp? Não é Telegram, é um outro. Bom, é um desses aí. Esqueci o nome. Que usam mais lá do que o WhatsApp. E aí foram se apaixonando. Conversando, nananã. Daí ele falou, vamos se conhecer, você precisa vir para cá. Ela saiu da Rússia, foi para Istambul, conheceu ele no aeroporto de Istambul. Se apaixonaram. Nessa altura, a guerra já estava um pouco... existia uma percepção entre os curdos, porque depois de 2012, o Assad ficou muito pressionado nas áreas estratégicas para ele, onde tinha mais população alauíta. Então, ele simplesmente retirou as tropas do norte da Síria, da região curda, para concentrar mais para baixo. Então, os curdos aproveitaram esse vácuo e foram basicamente construindo um Estado, que eles chamam de Rojava, e é um Estado muito diferente. Tá? É um Estado... Tem até um livro aí de uma pesquisadora que está por aqui, que conta melhor isso. Eles estão fazendo uma nação muito interessante, que é muito ligada em igualdade, em cargos equivalentes para mulheres, etc. Bom, e aí eles falam assim, vamos voltar. A gente está construindo um país, a gente vai ter um país pela primeira vez, e a cidade dele é Kobani. Então, eles primeiro foram para Afrin, que é a cidade dos pais dela, e depois eles estavam... De lá eles iam para Kobani. No meio do caminho, o Estado Islâmico invadiu Kobani. Só para explicar, assim que eles pararam lá. Depois deles casarem, na verdade, eles se declararam casados. Eles pediram a mão dos pais dela, ele pediu a mão dos pais dela pelo Skype. Eles se declararam casados, porque não dava para casar oficialmente, porque eles estavam ilegais na Turquia. E aí eles foram e acabaram, então, em Kobani. Bom... Isso aqui foi... E essa primeira viagem, quando eu os conheci, isso é a casa dos pais dele. Quando eu fui para lá, a casa ainda estava semi-destruída. Então, a gente dormia fora da casa. Tinha uma sala ainda que estava com um buraco de bala. E eles fizeram um mega jantar, assim, para me receber. Né? Tem uma coisa muito dessa... Eles são muito... Como é que chama? Recebem muito bem. Né? Tem uma coisa de serem... Isso aqui muitas cidades no norte da Síria, pelo menos onde eu tive, são os mártires, né? Porque como eles não tinham um exército profissional, um alistamento, acabou que cada família cedia um filho ou uma filha para lutar pela sua terra. Então você tinha todas as cidades são os mártires. Normalmente são pessoas que todo mundo conhece, né? Pessoas da cidade que lutaram. Isso aqui é Kobani. Isso aqui é Kobani. Me dizem, a última vez que eu fui foi em 2016, mas eu tenho um amigo que acabou de sair de lá. Falou que não mudou muita coisa, porque é muito difícil conseguir dinheiro para reconstruir e também, como parte do material de construção tem que passar pela Turquia, a Turquia não deixa passar. Então, esses são os avós do Alan Kurdi, porque, afinal, eu fui fazer matéria e conversei com eles, e foi muito... A história é muito difícil, né? Porque o avô estava super inconformado, que ele falava assim, olha, eu quase morri 2 vezes. Ele contou que uma vez era um atentado no mercado, nananã, e a gente falou com ele na barbearia, que era a barbearia onde trabalhava o pai do Alan Kurdi, que estava inteira destruída porque tinham jogado no morteiro. Mas ele falou assim, eu quase morri 2 vezes, mas eu estou viva. Minha filha e meus netos tentaram se salvar e estão mortos. A gente não tem saída. Basicamente, era o raciocínio dele. Essa na matéria. Esse também foi um cemitério novo que eles tiveram que construir em Kobani, depois do cerco. Isso é em Kobani. Quando vocês olharem essas cenas, por exemplo, quando uma coisa está destruída de frente, normalmente foi tipo ou uma granada, ou um míssil, um morteiro. Agora, quando você vê os tetos fazendo assim, é ataque aéreo. Então, basicamente, o Estado Islâmico e eles, no meio da guerra, destruíram metade da cidade, e o resto, quando os Estados Unidos intervieram com o ataque aéreo, eles meio que destruíram o resto da cidade. Parece que Mossul foi a mesma coisa. Isso era o hospital deles. Isso é que a gente imagina, né? Guerra, a gente tem toda essa imagem. Cara, isso era um posto avançado dos caras vigiando a posição do Estado Islâmico a 1 quilômetro dali. E era isso, é uma barraca com cara com uma chaleira, um baralho, um livro do líder do PKK e 2 metralhadoras velhas. Tipo, era isso. Os caras não têm recurso, né? É muito
Isso aqui é da segunda vez que eu fui, e isso é a cidade, isso é em 2016. Esse era um cara que era um comandante da YPG, que são as forças curdas durante a ocupação, durante o cerco. Isso também, as pessoas começaram a voltar, né, em 2016 e estão voltando. Só que é isso, eles não reconstruíram as casas delas. Então, ou elas moravam em umas barracas feitas com coisa de instituição, de organização humanitária, né, ou eles se socavam no cômodo que sobrou de pé. E era muito comum. Tipo, essa família, eles moravam a família inteira no quarto que sobrou. Isso é um outro lugar que a gente estava, que também é no norte da Síria, para explicar que mesmo depois que acabou o cerco do Estado Islâmico em Kobani, essa ameaça ficou muito presente. Por exemplo, isso era um lugar que, teoricamente, já tinha sido liberado, e 3 dias antes da gente ir, eram 3 homens-bomba que tinham se explodido ali. E isso aí era uma coisa irônica do funcionamento dos caras, né? Que era uma carta escrita em árabe, uma carta do Estado Islâmico, dizendo assim: a partir desta data, todas as execuções só podem ser compartilhadas nas redes sociais com autorização prévia do escritório de mídia do Estado Islâmico. Era um boletim. E as fotos boas são do Fábio Braga, as ruins são minhas, tá, gente? Essas são do Braga. Esses são eles. Quando a gente foi, a gente fez muita entrevista em vídeo, também andando pelos lugares por onde eles estavam, né, durante o cerco. Esse é o irmão do Barzan, que era um comandante da YPG. Esse é o lugar. Essa é a gente de novo. Era mais ou menos isso. Aí eu acho que, de resto, eu posso responder perguntas, e eu posso contar, inclusive, o que está acontecendo agora, que é super preocupante, que as pessoas não estão prestando atenção. Aliás, tem um artigo muito legal de um jornalista inglês que chama Patrick Coburn, escreve no Independent. Todo mundo está prestando atenção em Ghouta, e tem que prestar, porque é um massacre que estão fazendo lá. Mas Afrin, que está cercado pelos turcos, eles também estão fazendo um massacre, e ninguém está prestando atenção nisso. Simplesmente porque a Turquia é da OTAN. Então, era mais ou menos isso, gente. Obrigada. Obrigado. Eu vou falar sentado, porque eu já sou muito alto. Bom, eu vim ouvir a Patrícia, né? Obrigado pelo convite, Antônio. Acho um privilégio ter um lugar como esse aqui, né? E a gente poder ter esse tipo de conversa no sábado de manhã e ter pessoas que conhecem tão bem o assunto. É interessante para mim, porque eu não sou especialista em Síria, nunca tive lá, né? E isso, sobretudo de uns 2 anos para cá, eu entendi como pode ser interessante. Eu sempre fui muito fã da ignorância, sempre achei a ignorância um motor do jornalismo, né? Não o apego à ignorância, mas a vontade de ter sempre novas ignorâncias, e aprendendo coisas e indo atrás do que a gente não sabe, né? Porque também, quando a gente fica muito preso às certezas, tem mais a ver com religião do que com estudo, né? Com jornalismo. Então, o fato de eu não ser especialista em Síria me obrigou a me colocar no lugar do leitor normal. Então, como o Nexo é um jornal de explicação, um jornal onde eu estou faz mais ou menos 2 anos, um pouco mais que isso, acho, me obrigou a pensar com a cabeça. Eu penso muito na minha mãe, penso muito nas pessoas que estão atentas ao assunto, que se comovem, que se estressam com a cobertura, com o jornal, ficam indignadas, têm pena dos imigrantes, etc. e tal. E sempre, quando termina aquela notícia, o jornal passa para a notícia seguinte, ela olha para o lado e meio fala com o cachorro assim: mas como isso é possível, né? Como essas pessoas chegaram, como essa situação chegou aí, né? E aí, nessa hora, essa pessoa não tem alguém que responda, né? Então, ou ela, por conta própria, desenvolve uma forma de estudar o assunto e vai atrás, ou ela passa para o próximo assunto, que é a quebra do sigilo bancário do Temer, ou o problema na Venezuela.
E isso cria essa disfunção meio narcotizante, assim, a pessoa sente que a realidade é inabarcável, não consegue entender, né? Então eu venho com algum atraso, sempre assim, alguns passos atrás, quando as pessoas já mudaram de assunto, eu venho, olha, sabe aquela coisa lá? Então ela vem por aqui, ela é mais ou menos assim, né? E para algumas pessoas isso tem feito sentido, essa coisa que tem se chamado de jornalismo de explicação ou de organização, né? Então, peraí, vamos organizar aqui, de onde veio, para onde vai, etc. Não é uma abordagem que o Nexo tenha inventado, né? Isso é muito anterior, mas acho que tem funcionado aqui no Brasil, em língua portuguesa, um lugar onde é possível fazer isso. Então, o assunto da Síria é um dos muitos que apareceram. Eu comentava com a Patrícia antes, me gera algum desconforto essa sensação de estar explicando, às vezes de maneira mal entendida, até com tom professoral, qualquer tipo de assunto. Então, um dia a gente está explicando a intervenção no Rio, no outro a Venezuela, no outro na Síria, como se fosse possível saber tudo isso, mas assim, é saber tudo isso dentro de um certo grau que faz sentido para o leitor. Talvez não seja um sentido de profundidade absoluta, mas é uma coisa que ajuda a organizar as coisas na cabeça, né? Então, em relação à Síria, enfim, eu não vou passar limpo a história da Síria, nem nada do tipo, mas eu fico com duas sensações que eu gostaria de conversar com vocês. Assim. Uma é essa sensação difusa que se tem no Ocidente de que o mal nessas situações está sempre relacionado à questão religiosa. Então, as pessoas que vulgarmente se aproximam do assunto têm, às vezes, como primeira entrada, que sunismo, xiismo, islã, terror, acabou, né? Então, põe lá numa gaveta e tal. E conforme você pesquisa um pouco mais, você vê que não é tão simples, é óbvio que não é tão simples, né? Assim, o Reginaldo Nasser, que é colega nosso, que já veio aqui falar de terrorismo, fala muito bem sobre isso. Quer dizer, toda vez que você vai falar do Oriente Médio, você não vê variáveis econômicas, pobreza, PIB, inflação, nada disso existe. Aí é só... Aí ele diz assim, com sotaque caipira, ele diz, aí arruma alguém que saiba a receita de quibe, e o cara vem explicar o Oriente Médio, porque o Oriente Médio é sempre uma questão de clã, é uma questão muito complexa, é uma questão étnica, é uma questão religiosa, tem a ver com Maomé, é muito ancestral e não tem solução. Então você esquece todos os indicadores que você usa para analisar uma situação, por exemplo, como o da Venezuela ou do Brasil, e tudo passa a ser do domínio do exótico, de uma coisa desse povo que não tem jeito. E não é verdade, né? Ele, por exemplo, quando fala da Primavera Árabe, eu acho muito interessante quando ele diz assim, tem muito mais a ver Londres, Santiago do Chile, São Paulo, Cairo e Damasco, do que Damasco com o restante das cidades sírias, ou do que Bagdá com o restante das cidades iraquianas. Então você tem redes de conexões que não são circunscritas a um limite geográfico, que tem a ver com a internet, com essa nova forma de se comunicar, o fluxo de informação, etc. e tal. Uma juventude mais informada, mais interligada, com alta taxa de desemprego, consciente de tudo o que ela não tem acesso e de tudo que ela poderia ter. Essas conexões têm muito mais coisa em comum do que dinâmicas que, às vezes, envolvem as pessoas do interior de um país com perfil religioso e pessoas cosmopolitas de uma capital como Damasco, né? Então, essa análise dos fenômenos como um fenômeno nacional não ajuda mais a explicar as coisas. E essa saída religiosa, tampouco, ela é muito simplista, né? Então, quando você começa a recuar um pouco na história desses países, uma coisa interessante de perceber é o seguinte, depois da colonização, tinha-se a esperança ou essa ilusão de que os governos laicos seriam a melhor coisa. Então, você tem esse panarabismo, esse nacionalismo, muito ligado ao batismo, e acendem figuras como o Saddam Hussein no Iraque, o Gaddafi na Líbia, o Assad na Síria, o pai dele. E isso com um enorme apoio da Europa e dos Estados Unidos como sendo o futuro do Oriente Médio, né? Então, governos laicos, que têm uma identidade nacional dentro daquelas fronteiras que foram mais ou menos desenhadas ali. Em alguns momentos até de inspiração de esquerdas, a própria criação do Estado de Israel no seu primeiro momento, muito marcada pelo retorno de pessoas da Europa que tinham ideias socialistas, coletivistas, etc. e tal. E isso é engraçado ver como ao longo do tempo vai ruindo e o fato da pessoa ser laica, não ser religiosa, não é garantia de nada. Você tem um monte de psicopata cometendo os mesmos pecados que qualquer
qualquer xiita, sunita, ou o que você quiser, cometeria também. Então, a questão religiosa, o religioso versus laico é muito interessante nessa situação, e a ruína disso é perceptível nesses países. E a outra questão, a segunda questão que eu acho muito interessante quando eu vejo esse assunto, é a questão do uso da força. Essa questão me fascina muito. A gente tem, e acho que a criação das Nações Unidas e esse recurso tão frequente às missões de paz criou na maioria das pessoas a ideia de que existe uma paz, de que a paz é alcançável, de que é um estado ao qual todos têm direito, de que a situação normal é uma situação de paz e que quando ela não se apresenta a gente pode buscar a paz por meio do uso da força. Então a gente pode, como diz o capítulo 7 das Nações Unidas, a gente pode impor a paz. E aí começa a ser uma coisa realmente muito contraditória. Então, você cria uma força armada multinacional, ou ainda que não seja no âmbito das Nações Unidas, você faz uma coisa com a OTAN, ou coisas como essas que a gente vê, e faz isso que a gente viu, você vai lá e bombardeia um país, e fica olhando, porque dali, obviamente, vai emergir a paz. E você destroça a infraestrutura de um país, você acaba com um governo, vai ver o caso da Líbia, né? E aí você fica olhando e fala, pô, essa gente é muito complicada mesmo. A gente deu todas as ferramentas e eles não conseguiram nada. Agora, no caso da Síria, é ainda mais interessante, é o caso mais interessante em relação ao uso da força, porque quando começou o assunto em 2011, eu estava numa organização de direitos humanos chamada Conectas. E eu fui a uma reunião em Oslo, na Noruega, do governo norueguês, onde tinham pessoas da Síria e a situação estava começando a ficar violenta de um tipo guerra, não de um tipo protesto. E os sírios que eu conheci estavam muito ansiosos e cobravam muito que as pessoas dos países que estavam ali, as organizações, o governo norueguês, todo mundo apoiasse com firmeza uma decisão que levasse ao uso da força na Síria, porque eles diziam que seriam destruídos. Então, primeiro isso começou a se apresentar, é um caminho famoso, na verdade, nesses casos, com por que vocês não estabelecem uma zona de exclusão aérea? Essa é o primeiro estágio da coisa. É dizer assim, bom, vocês não precisam atacar o meu presidente, vocês não precisam matar ele, nem tirar ele do poder ainda, mas proíbe ele de sobrevoar essas áreas do país porque ele está bombardeando a gente, né? Então, você começa a interferir na soberania de um país em nome de proteger, de evitar atrocidades dentro daquele território e tal. Isso não foi feito, né? Isso não foi feito. E essa situação escalou. Quer dizer, então, a Síria era um país que tinha uma classe intelectual, que tinha partidos políticos, que tinha, apesar da ditadura, apesar de tudo que havia ali, existe uma vivacidade na vida social do país, que ou morreu ou foi para o exílio, e as coisas acabaram sendo muito violentas sem que houvesse essa intervenção que a oposição síria pedia. As organizações de direitos humanos todas ficaram muito aproblemadas, porque é realmente uma contradição em termos que uma organização de direitos humanos tenha que apoiar o uso da força para proteger uma população, né? Esse dilema de dizer vamos matar algumas pessoas para proteger outras, quando isso se apresenta, dá um tilt realmente. De maneira que essa intervenção não foi feita da forma como se esperava. E não foi feita da forma como se esperava, foi feita por outros meios. O que mais tem na Síria hoje é a intervenção externa. Mas por um antecedente muito importante, que eu acho que vem sempre casado com a questão síria, que é a questão da Líbia. Eu acho a questão da Líbia uma questão a qual a gente sempre tem que voltar. Porque ali foi um caso muito parecido. Então, de repente, o Gaddafi, que é um cara, você faz uma busca no Google, põe Gaddafi / qualquer presidente contemporâneo dele na Europa, você vai achar foto dele rindo com o cara. O Gaddafi era muito brother de todo mundo, né? Mas, de repente, não mais. De repente, o contrário disso. E a dita comunidade internacional resolveu que o Gaddafi não prestava e que ele tinha que ser tirado do poder pelos líbios. Essa era a coisa simpática, né? Assim, o próprio povo deve resolver, etc. e tal. Vamos empregar todos os meios necessários para isso. Esse é o texto da resolução, né? Deixa eles decidirem. Vamos empregar todos os meios necessários para que eles possam decidir. E, claro, aí os Estados Unidos e aliados
fazem tudo necessário para o Gaddafi ser encontrado num dia dentro de uma tubulação, ser arrastado para fora, foi empalado, foi arrastado na rua, foi morto. Tem um livro muito bom do Andrei Neto que conta essa história. A Rússia, nessa história, diz, puxa, mas vem cá, a ideia não era deixar os caras decidirem? O que vocês estão fazendo aqui? Com todo o eco de Guerra Fria, né? Dizendo, a gente se deu mal nessa jogada. Teve uma mudança de regime de um cara que foi tirado do poder, mano militar, e eu acho que a partir daí a Rússia começa a fazer uma oposição sistemática a qualquer situação que se assemelhasse a isso. Então acho que depois tem o caso da Ucrânia, você tem toda uma situação também complicada internamente, em que os russos, dessa vez, intervêm antecipadamente, de forma mais incisiva, e mandam tropas, e botam um pé na porta para que a porta não se feche. Então fica nessa disputa. E finalmente a Síria. Finalmente a Síria, onde eles dizem, olha, a Síria, que é uma antiga área de influência russa, tu contou muito bem da ligação do Assad com a Rússia, e não só ali, mas o Irã, etc. e tal, todo esse terreno é muito marcado por essa disputa de Guerra Fria. E finalmente eu acho que a Síria é o revés da Líbia. Quer dizer, o presidente não cai, o Assad é o grande vencedor, é um cara que está no poder a despeito de toda a pressão. Os Estados Unidos deu uma surra, a Rússia deu uma surra nos Estados Unidos, realmente deu as cartas naquela situação, com enorme consequência para a população civil. Eu acho que também é um caso que mostra quão longe a gente pode ir em crimes de guerra, em violação das normas que a gente acha que, eventualmente, podem, de alguma maneira, limitar o sofrimento da população civil. Se tem um caso em que isso foi para o chão, é a Síria, né? Então, bombardeios a hospitais, e com um perfil de ataque muito danoso, que é esse duplo ataque, por exemplo, né? Você faz um ataque à bomba, você espera, e no momento em que o socorro chega, no momento que as pessoas estão se restabelecendo, você bombardeia de novo para você ter a chance de realmente atingir o lugar. Quer dizer, esse tipo de double tap, de ataque duplo a hospitais, leva as violações de direito humanitário assim, a um nível que a gente não tinha visto de forma tão recorrente, tão documentada, tão explícita e tão reafirmada por parte dos atores, como uma declaração de que realmente essas regras atrapalham e de que, quando politicamente convém atingir um objetivo, essas questões são detalhes. Então, eu acho que é um conflito que rachou com várias estruturas que a gente, talvez até de forma iludida, de forma talvez até ingênua, achava que poderia conter esse tipo de situação. E é curioso, que isso, eu não quero fazer um contrabando aqui, mas é curioso que aconteça no momento em que o nosso país também tem essa sensação de que a gente achava que existia lei, a gente achava que existia Supremo, a gente achava que existia a Presidência da República, a gente achava que existia direitos humanos, que a questão da oposição à tortura, aos crimes da ditadura era uma questão estabelecida, sedimentada, inclusive pela lei de anistia, no sentido de, bom, é passado, do jeito que você quiser, né? E a gente foi redescobrindo quão fácil é regredir, né? Na dilapidação dessas estruturas, né? Então é um momento de muita perplexidade, eu acho, não só em relação ao Oriente Médio, né? Os fenômenos estão interligados, né? É uma bobagem a gente falar de um fenômeno como se fosse uma coisa dentro de um aquário, né? E assim por diante. Você pega o resultado dessa eleição agora na Itália, o Brexit, todo esse processo é ainda em evolução, do qual a Síria é parte, né? A Venezuela também, enfim, são todos fenômenos interligados. De maneira que uma pessoa que não foi para a Síria, como eu, só pode ver essa dinâmica dessa forma um pouco afastada e talvez um pouco de olho no mapa, assim, né? Que eu acho que talvez é o que eu possa dizer para complementar a experiência da Patrícia. Obrigado. Que explicação incrível, né? Você fez acho que foi super... Eu queria fazer uns comentários. Isso que você falou é muito interessante. Você teve um momento, e eu tento explicar um pouco de contexto no livro exatamente para entender, né? Como é que foi parar na Guerra Síria. Mas você teve esse momento dos governos ocidentais, depois da Revolução Islâmica no Irã, em 79, eles ficaram com tanto pânico do tal do extremismo religioso que qualquer ditador laico era ótimo, né? Então você teve esse outro extremo.
E até hoje, né, inclusive, o Assad foi muito inteligente, maquiavelicamente inteligente, porque uma das coisas que ele fez, quando começou a Revolução, em 2011, e você tinha uma oposição não violenta, né, você tinha protestos. No meio do caminho, uma das coisas que ele fez uma anistia nas prisões e soltou todos os extremistas que se uniram à oposição, se misturaram, e aí ele podia falar assim: vocês não me querem? Vocês vão ter extremistas islâmicos no governo. Então, assim, ele jogou muito com esse pânico de religião que os governos ocidentais ainda têm, né? Outra coisa, esse negócio que o Reginaldo Nasser fala, né, que eu acho ótimo, é tudo religião. É muito mais nuançado do que a gente imagina. Por exemplo, 90% dos curdos são sunitas. Assim é o Estado Islâmico. E, mesmo assim, não tem nada a ver o sunita do Estado Islâmico com o sunita do... Entendeu? Ano passado, retrasado, eu fui para a Líbia, inclusive para Sirte, que é um fronte do Estado Islâmico, que foi a cidade do Gaddafi. E tinha lá um batalhão de salafistas, que são puristas religiosos islâmicos, lutando contra o Estado Islâmico. Sendo que, se ele for no aeroporto em Dallas, é tudo barbudo terrorista igual. Entendeu? Então, assim, você tem muito essa avaliação superficial. Outra coisa super interessante que você falou de intervenções, né? Eu acho que, durante muito tempo, você teve o fantasma de Ruanda. Ruanda era invocado para tudo. Nós falhamos na nossa responsabilidade de proteger, porque não interviemos, morreram 800 mil em Ruanda. Então, aquilo virou... Tanto que, na Líbia, também usaram o raio de Ruanda, coitada de Ruanda, que não tem nada a ver com isso, como justificativa. E, basicamente, o que fizeram foi usar aquilo para derrubar um cara e deixar um caos no lugar, porque, até hoje, não existe governo na Líbia. Você tem 3, 4 áreas ali de controle. Por isso que o Obama foi muito criticado quando ele falou assim: olha, o uso de armas químicas serão uma linha vermelha, vamos ter que fazer alguma coisa. E aí, em 2013, teve o ataque em Guta, com Gassarim. Não sabemos... Esses ataques químicos todos são umas coisas complexas, a gente não sabe exatamente... Assim, é tudo muito mais complexo do que a gente imagina. Por exemplo, em Guta, você tem extremistas islâmicos, aspas, terroristas, neste momento, usando civis de escudo humano. Então, quando o Assad diz que está lutando contra terrorista, também tem lá, né? Assim, mas ele está matando um monte de civil no meio. Então, assim, nada é tão maniqueísta ou simples quanto a gente, às vezes, imagina, né? E assiste. Então, assim, voltando para o Obama, desculpa, me perdi. Quando teve o ataque químico em Guta, em 2013... E aí o Obama, mesmo depois de ter dito, olha, vai ser uma linha vermelha, a gente vai fazer uma intervenção, e ele não fez nada, e o pessoal falou assim, bunda mole, não sei o quê. Bom, ia adiantar o quê? Né? Ele ia fazer o quê? Ele ia botar que oposição no poder? Quem era a oposição? Tinha uma oposição que eles escolheram 3 gatos pingados para representar a oposição em Genebra, que não apitava nada lá dentro, ou você tinha... Entendeu? Não é tão simples, né? Assim, e a outra coisa interessante é essa coisa das implicações mundiais, né? Por exemplo... Hoje em dia, essa coisa da Líbia, o Gaddafi foi um cara que fez uma negociação e abriu mão de armas nucleares. E o que aconteceu com ele? Ele foi derrubado e morto. Ou seja, meio que era o seguro de vida. Então, eu acho que, hoje em dia, quando o Kim Jong-un está negociando com alguém, ele está pensando no Gaddafi, pensando, eu tenho o meu míssil que chega nos Estados Unidos, então os caras não vão me matar já ou não vão me derrubar. É uma coisa que está na mente dele, né? Você tem essas... interligações. Era isso que eu queria falar. Se quiserem fazer perguntas. Alô? Opa, peraí. Vamos abrir para perguntas aí do público, comentários, sugestões, críticas, angústias. Pessoal? Posso fazer a situação atual, essa semana saiu um relatório aí da ONU, até o Paulo Sérgio Pinheiro, né? Não é isso? Participou, falando sobre violações, direitos humanos, etc. Pelo que eu entendi, eu não li o relatório, né? Não li nem o sumário executivo, nem nada, mas li umas matérias, eu entendi que o relatório diz isso que você falou, violações de direitos humanos, mas cometidas por todos os lados, assim, no conflito.
Esses relatórios, o papel da ONU, no caso, ela fica como uma boa consciência, assim, qual é o papel, há algum papel para a ONU, alguma possibilidade ali, e queria também chamar a atenção para isso que a gente comentou rapidinho antes do evento aqui, da Arábia Saudita, essa mudança no poder da Arábia Saudita, os problemas ali com os Emirados Árabes, isso também acho que contribui para a complexidade, né, do caso e talvez por uma falta de movimentação mais contundente ou mais precisa, ou para algum lado de outros atores importantes ali na região, né? Para não falar na questão ainda israelense, ainda que é um outro, enfim, não sei, João Paulo, não sei, a ONU. Obrigado. Ufa. Não, é outra questão interessante, essa das Nações Unidas. Enfim, eu acompanho os relatórios do Paulo Sérgio, entrevistei ele longamente sobre um desses relatórios. Eles começam a ser repetitivos, porque a situação é repetitiva, ou seja, a contribuição desses relatórios não é propriamente a novidade, e o fato dele ser reiterado e repetitivo é em si uma notícia, mas jornalisticamente é uma situação bizarra, né? Bom, não tem nada novo, e o fato de não ter nada novo é muito grave, né? Desde 2011, você não tem nada novo, significa que a situação que é terrível está se repetindo, e isso é cada vez mais grave, né? Mas eles registram, claro, violações de ambos os lados. Você vai achar, enfim, é um relatório feito a partir de relatos de pessoas que saem da Síria na maior parte do tempo, então campos de refugiados que estão ao redor, né? E isso o governo critica muito, porque, enfim, o Paulo Sérgio não foi lá ver, né? Acho que ele já foi, não vai mais. Acho que já foi mais fácil entrar. Enfim, mas também é um caso clássico. Todo governo que é acusado assim diz a mesma coisa. O problema do Maduro está parecido também com a OEA. Mas, enfim, agora a ONU é interessante porque a tua pergunta, Antônio, as pessoas têm muito essa ideia. Assim, vem a ONU, gostariam que a ONU fosse duas coisas. Primeiro, uma espécie de consciência do mundo, né, uma espécie de tribunal, uma coisa até lá no fundo meio religiosa, assim, onde a gente vai ver o que é certo, o que é errado, o que a ONU está dizendo, isso aqui está certo, está errado, como se eles pairassem um pouco acima da frugalidade, do cotidiano, dos conflitos, da politicagem, né? Então, eles ficam um pouco em algum lugar acima, num altarzinho rococó, dizendo, olha, isso está errado, isso está certo, né? E a outra expectativa que se tem, que também, olhando bem, é meio religiosa, meio patriarcal, é de polícia do mundo, né? Isso aqui está errado, então vamos bater nesse sujeito aqui, vamos pôr de castigo, etc. e tal. A tal ponto que toda vez que você conversa sobre direito internacional humanitário, sobretudo com estudantes, assim, tem uma hora que o pessoal se frustra e fala, puxa, mas quase dizendo assim, a gente precisava de uma polícia do mundo, então, porque quando as pessoas fazem o que estão fazendo, como é que a gente vai impedir elas de fazerem essas atrocidades? Tem que intervir e tal. E eu digo, bom, eu acho que a ideia de ter uma polícia do mundo é a pior ideia possível, porque significa que alguém controla essa polícia e diz o que é certo, o que é errado, a despeito das dinâmicas locais. As situações são muito complexas mesmo. Você não consegue arbitrar e impor com a força uma solução que seja perfeita. Primeiro porque, em termos filosóficos, inclusive, uma solução perfeita nunca vai existir. Em termos de relações internacionais, é muito mais realista a ideia de equilíbrio da situação, em que você tem perdas e ganhos e a coisa se equilibra num certo espaço do tempo, durante um tempo, né, de uma maneira um pouco precária, mas com as ameaças se equivalendo, se anulando, e ao pouco passar do tempo essa situação se desestabiliza, então você opera um pouco fortalecendo esse grupo aqui, negociando com aquele, e novamente aquilo volta a mudar, e aí você, né, é um pouco dinâmico e imperfeito do que essa ideia infantil de que existe uma situação estável, de paz, que pode ser alcançada, em que tudo dá certo, e que alguém sabe que situação é essa, normalmente é alguém de fora, alguém branco, europeu, que vai lá dizer como as coisas devem ou não devem ser feitas. Então,
existe muita frustração em relação a esses relatórios do Paulo Sérgio, que é assim, puxa, mas ele está de novo falando essas coisas e nada acontece. Bom, ele tem uma responsabilidade limitada, esse órgão. Ele, inclusive, tem uma situação muito sui generis, porque ele é da ONU e não é, ele joga muito com isso, né? Ele é um relator externo, mas, ao mesmo tempo, o escritório dele está lá em Genebra, dentro do Palácio das Nações. Então, ele fala com o logo das Nações Unidas atrás dele, mas ele não tem o poder de dizer, bom, logo façamos tal coisa. E a ONU, por fim, é dizer, é um clube de países. É um clube de países, e os países são representados por presidentes que têm seu background, que vem de certo ambiente político, que representam um certo setor. E aí é engraçado isso, né? Você pode chegar assim, as pessoas quase querendo que fossem clérigos, que fossem pessoas puras moralmente, né? Teríamos alguma coisa parecida com o Irã, no fim. Mas, no fim, é política mesmo, né? E o fato dessa discussão toda empacar no Conselho de Segurança é reflexo disso. Quer dizer, o Conselho de Segurança, onde tem as potências vencedoras da Segunda Guerra, não toma qualquer decisão sobre a Síria, porque está empatada em relação à posição da Rússia e à inércia chinesa, que também joga muito bem com isso. Tem poder de veto, quer dizer, a ONU não pode tomar decisão sobre o uso da força se não tiver não é uma aprovação unânime, que pode ter abstenção, mas se algum membro permanente das Nações Unidas se opuser. E esses membros permanentes são os membros que emergiram como vencedores depois da Segunda Guerra Mundial. Então, tudo é política, não é que tem um lugar onde a gente vai, uma pia batismal, em que as coisas vão ser feitas, né? Não acho que virá da ONU, sobretudo no caso da Síria, onde a ONU está bloqueada, virá alguma coisa além desses relatórios que para nós são muito úteis do ponto de vista informativo, a gente consegue ali dizer, olha, a situação na Síria é assim assado, segundo a ONU, etc. e tal, mas que não vai muito além disso. E o mesmo pode ser dito em relação à Venezuela, o que você quiser. É um jogo político onde a ONU é mais um ator político e, quando envia tropas, mais um ator armado, o que complica a coisa ainda mais. Só pergunta da Arábia Saudita. Então, uma coisa interessante, nada disso é interessante, tudo isso é triste, mas assim, geopoliticamente, você tem um arco de influência do Irã se formando e que ganhou muita força durante a Guerra da Síria, porque todo mundo achava que o Assad ia cair em um ano, e o cara não caiu nunca, e ele é apoiado, além da Rússia, pelo Irã. E aí você tem um arco de influência, porque hoje você tem, no Iraque, um governo xiita, muito alinhado com o Irã, inclusive dizem que o tamanho da influência do Irã no Iraque hoje é gigantesco, que aí se une a Síria também com o Assad e com uma enorme presença do Hezbollah, que é a milícia libanesa apoiada pelo Irã. O Hezbollah ganhando muita força dentro do Líbano também, ou seja, também influência iraniana. E, para completar, você tem o Iêmen, que o Irã patrocina os rebeldes Houthis, que são xiitas. Então, assim, é outro arco de influência. E nisso, você tem um novo líder na Arábia Saudita, que é o Mohammed bin Salman, que é um príncipe jovem, que está querendo mostrar serviço de um nível inédito. Assim, por exemplo, ele fez um expurgo e ele colocou metade da família real presa dentro do Ritz Carlton. E ele, inclusive, tentaram derrubar o primeiro-ministro libanês, que é o Saad Hariri, argumentando que o cara era muito mole com o Hezbollah. Quer dizer, eles não argumentaram isso, eles falaram outra coisa e falaram que não tentaram derrubar, mas concretamente foi isso que aconteceu. Então, como background de tudo isso, e como o João falou, o que mais tem na Síria é intervenção externa, você tem um embate Irã-Arábia Saudita ficando cada vez mais exacerbado. Inclusive porque o Trump basicamente deu sinal verde para a Arábia Saudita. Ele disse assim, se vocês quiserem jogar uma bomba no Iêmen, tá tudo bem. Quando o Mohammed bin Salman prendeu todo mundo, o Trump tweetou, confio muito na família saudita, alguma coisa do tipo, dizendo, ele pode fazer o que ele quiser. Tanto que quem foi intermediário foi o Macron. Assim, tem a coisa da herança francesa, do Líbano, etc. Mas ele que virou o cara, meio que chamou ali, conseguiu recolocar o Hariri no poder. Então, tudo como pano de fundo, você tem esse embate Irã-Arábia Saudita. E, ao mesmo tempo, eu falando isso porque eu acabei de voltar do Líbano, e eu fiquei muito impressionada como eles esperam um ataque de Israel a qualquer minuto. Assim, que a situação está muito
Porque você tem, para Israel, eles encaram como uma enorme ameaça, você tem um Hezbollah super instalado ali na Síria e montando fábrica de mísseis no Líbano, né? Assim, ao alcance do território israelense. Então, como pano de fundo para esse conflito da Síria, você tem vários conflitos meio que prestes a acontecer. E o grande medo disso é quando você faz uma coisa sem querer, assim, sabe? Assim, qualquer coisinha sem querer pode desencadear um negócio. Da última vez que Israel invadiu o Líbano, foi que o Hezbollah matou uns soldados e aquilo escalou, e vira um negócio fora do controle. Então, quando você tem essa situação tensionada desse jeito, qualquer coisa pode virar uma fagulha. Acho que isso é um pouco assustador. 1, 2, 3 ali. Agora, para puxar mais. Meu nome é Marcel, tá? Queria agradecer, que tá muito legal a conversa de vocês. E eu vou aproveitar que você mencionou Israel, Patrícia, para fazer um paralelo entre como a sociedade israelense se enxerga e como os curdos se enxergam. Tem um pedaço da sociedade israelense que ainda se considera, que ainda vê Israel como um país oprimido. E aí eles se identificam. Alguns jornais, o Jerusalem Post, ele publica algumas coisas sempre com muito interesse nos curdos. E a gente sabe que Israel não está sob perigo nenhum e, na verdade, é o grande opressor dos palestinos. Enquanto isso, os curdos, sim, são perseguidos pelos turcos, têm problemas com o Estado Islâmico, não têm facilidade nem no Iraque, nem no Irã. Como que você, e você também, João Paulo, como que vocês enxergam essa... E acho que tem um pouco de volta. Os curdos também se identificam com os israelenses de alguma forma. Como que vocês enxergam essa identificação entre duas sociedades que estão em situações totalmente diferentes? Juliano, eu queria agradecer também as explanações da Patrícia e do João Paulo, e é muito interessante quando vocês falam, isso aqui não vai dar para entrar, e a gente fica torcendo aqui, não, fala mais um pouco aí da Líbia, pode contar a história toda que a gente quer ouvir. Mas queria propor duas perguntas, não sei se a primeira poderia ser mais rápida, que é quais seriam os interesses da Turquia na manutenção da guerra da Síria e na opressão do povo curdo. E uma segunda é falar um pouco sobre como, se cada situação não é um aquário isolada, como a situação da mulher no Oriente Médio pode se relacionar com essa discussão de machismo que está latente no país e no mundo, e esse ponto de, por exemplo, em Raqqa, que é o califado do Estado Islâmico, tem, então, as mulheres de burca, com todos os véus, e lá, pelo que eu li, nem os olhos podem ficar totalmente descobertos. Tem diferentes níveis de véus para nem o olho da mulher poder ser visto. Então, ali é um lugar que a mulher não tem voz, não tem, é quase invisível. Então, como isso, pensando numa situação que não é isolada, se relaciona com o mundo e a mulher hoje? Oi, eu não sei se minha pergunta vai fugir um pouquinho. Era para a Patrícia, assim, como que você organizou as viagens para a Síria, né? E como que você garantia a sua segurança, né? Assim, se você estava hospedada por pessoas de um lado, como que não tinha influência de outras pessoas, mesmo assim, como garantir uma certa isonomia do jornalista? Contar assim um pouquinho de como dos desafios que você encontrou para conseguir fazer a reportagem na Síria, né? E contar para a gente assim,
como foi organizar isso e como foi chegar lá? Acho que ia ser interessante. Obrigado. Eu vou falar da Turquia e dos curdos. Israel, Palestina. Israel, se você quiser falar, eu te confesso que não é uma coisa que eu domino muito. Então, se você tiver mais conhecimentos, eu fico mais confortável. Não, eu posso dar minha opinião, mas não vai ser muito mais informada do que da pessoa que perguntou. Só com esse disclaimer. Mas, bom, começar da Turquia. Interesse da Turquia. A Turquia tem uma insurgência curda há muito tempo no sudeste do país. E o Erdogan tem apertado muito o cerco sobre eles. Ele fechou o Partido Curdo, prendeu um monte de gente do HDP, que é o Partido Curdo, o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores Curdos, que teve um passado de guerrilha armada, mas que depois o Abdullah Öcalan, inclusive, renunciou à luta armada, ele está preso numa ilha, continua preso, e ele é um inspirador, ele também é um inspirador em Rojava, você anda em Rojava e todo mundo tem uma insígnia do Abdullah Öcalan, todo mundo leu todos os livros, você tem toda a teoria das mulheres, da genealogia, que acho que este livro aqui deve explicar melhor. Então, você tem... Eles têm dois motivos. Um era porque existe uma ambição curda de... Não diria nem que é de independência na Turquia, é simplesmente de autonomia e simplesmente de os caras não ficarem em estado de sítio, porque é o que eles estão hoje, né? Se você quiser ir para Diyarbakir, para esse lugar, você não consegue chegar. É tudo controlado. E os curdos são presos à torta direito. Segundo, para o Erdogan, ele ganha pontos politicamente e nacionalmente. Tanto com a invasão da Síria, quanto quando ele vai lá e bota o tanque para entrar numa cidade curda, é uma ação eleitoreira, porque ele ganha apoio ali da população que tem essa coisa nacionalista e que apoia ele. Ele tem um enorme apoio na Turquia. Então, eu acho que é isso. Por que ele está invadindo a Síria? Porque o grande pesadelo da Turquia era você ter uma faixa contínua de território curdo na fronteira com a Turquia. Os americanos, que são gênios, o Rex Tillerson, que é o secretário de Estado, falou assim, em janeiro, mais ou menos, isso foi só a coisa que desencadeou, tá? Isso vem vindo. Assim, a Turquia faz séculos que está falando, é um absurdo, os Estados Unidos apoia os curdos, porque os Estados Unidos financiavam os curdos no combate ao Estado Islâmico. Basicamente, agora, eles falaram assim, agora vocês se viram, a gente não tem nada a ver com isso. Mas eles estavam apoiando. E a Turquia falava várias vezes, Erdogan, olha, isso aqui vocês estão financiando os terroristas, porque eles consideram os caras mesma coisa que o PKK, terroristas, etc. Quando o Rex Tillerson disse, num pronunciamento em janeiro, nós estamos na Síria para ficar e vamos criar um exército de fronteira, acendeu uma luz vermelha para Erdogan e falou, pronto, é um exército curdo, permanente, o Tillerson até falou 30 mil pessoas, financiado pelos Estados Unidos. Isso não vai poder acontecer, o cara falou lá, invadiu. Então, assim, ele quer, a todo custo, separar o território. Agora, a gente não sabe quão louco o Erdogan é. Louco não, né? A gente tem que saber quanto será que isso está rendendo politicamente para ele, porque ele diz que ele está disposto a ir até a fronteira do Iraque. Ou seja, limpar essa área de controle curdo. Nessa área, tem muitas cidades que tem muito americano, muitas forças americanas. Então, a chance de dar uma cagada é grande, de eles encontrarem. Mas o fato é que, por enquanto, eles cercaram a Afrin e toda essa região e estão conseguindo isso que eles querem, que é interromper essa faixa contínua de território. A outra pergunta da mulher. Essa coisa da mulher no Oriente Médio, a gente tem que ter muito cuidado de não ver de uma forma orientalista. Tá? Tem mulher que quer usar o véu. Ela se sente confortável com isso. Não necessariamente o cara lá é mais machista do que o cara aqui. Só assim, um disclaimer. E também, por exemplo, no caso de Rojava, eles têm toda uma ambição, estão botando em prática, essa coisa de cotas para mulheres. Não é só em Rojava, você tem muita deputada no Iraque também. Tá? Mas continuam tendo questões culturais. Por exemplo, eu perguntei para uma amiga da Raushan, e aí, tipo, e divorciar? Divorciar, não. Assim, é super raro.
não é uma coisa comum. E são coisas culturais, né? Não é que elas são... Mas, de fato, os curdos são mais laicos do que a média, vamos dizer, tanto no norte do Iraque quanto na Turquia são um pouquinho mais religiosos, quanto no norte da Síria, e eles têm uma proposta de fazer um Estado igualitário, inclusive com cotas para minorias, para assírios, para cristãos, etc. Então, tem uma pegada dessas. Aí, de repente, você quer falar de Israel e depois eu falo aqui do... Ou se você quiser, eu falo sobre Israel. Assunto que eu... Botou a chuteira, tá no jogo. Não, mas olha, eu acho assim, uma coisa que me chamou a atenção fica essa ideia de que, você vê, de que... Porque nós estamos falando de terra, né? Se fala de curdo, está falando de terra. Fala de Israel, fala de terra. Terra mesmo. Que é uma coisa que parece muito século XIX, né? Parece formação de fronteiras, né? Tanto que eu fiquei olhando para esse negócio e foi de uma das matérias que eu fiz no Nexo, foi uma entrevista, acho até que foi com o Nasser, sobre Estado-nação. Quer dizer, de repente a gente está aqui, se você vê qual é o ponto comum entre essas questões, é país e ao mesmo tempo todo mundo fazendo de conta que não, a gente é moderno, já essa questão é superada, estamos preocupados com a internet, sei lá o quê. As pessoas estão falando de governo, de país, de terra, de fronteira, assim, umas coisas totalmente antigas, anacrônicas, numa economia globalizada, de fluxos, não sei o quê. Você pode falar o que você quiser, mas é terra. Os curdos, o problema de curdo ali os caras querem uma terra, querem um país, e eles estão espalhados por zonas que dizem respeito a terras que hoje são da Turquia, que são do Iraque, que são do Irã, que são da Síria. Os caras vão ter problema com todo mundo se eles quiserem fazer uma terra. E é interessante porque, num primeiro olhar, pode parecer uma coisa contraditória com o que acontece, por exemplo, na Europa, em que se diz, não, o país está enchendo o saco, não quer Espanha, isso está atrapalhando, na verdade, nós não somos espanhol, nós somos basco. Você vai na França, tem duas reivindicações semelhantes de caráter de desintegração nacional. Você vai na Itália, a mesma coisa, vai ter coisa. Então, essa ideia de país é muito atrasada, então, o que dirá de União Europeia ficar juntando um monte de países? Isso não existe e tal. Então, são discursos aparentemente conflitantes, né? Mas a questão da terra continua sendo importante. E essas buscas de identidade, que são todas feitas a partir de arquétipos e de alegorias, né? O que nós somos como nação, o que me diferencia daquele cara. Então, se eu não sou italiano, não sou espanhol, na verdade eu sou curdo, não sírio, não turco. Parece inerente ao ser humano, né? Coisa de clã, coisa de oca, coisa de, né? Muito ancestral, de organização humana, né? No fundo, são problemas como esse. A questão é basilar na história de Israel, quer dizer, a busca por uma terra é a busca da história judaica em si, Bíblia, migração pelo deserto, a busca da terra prometida, a formação do Estado de Israel passa por aí. A questão dos palestinos também, então são duas questões ancestrais que se chocam. A questão dos curdos é enormemente fashion, né? É uma causa muito popular, as pessoas se sensibilizam muito. Eu não sei se é de caso pensado, mas eles conseguem tocar chavinhas que ecoam muito para a sociedade moderna ocidental, sobretudo a questão da mulher, a questão da igualdade, essa questão de um certo igualitarismo de cunho socialista, também faz muito sucesso num certo ambiente intelectual e tal. Então, é uma causa enormemente fashion, até do ponto de vista gráfico, né? São pessoas muito bonitas, não só de ponto de vista de traço facial e coisa assim, mas de roupas, de uniforme. Então, é engraçado como a questão curda mexe com várias simbologias e vários arquétipos que ressoam enormemente para um setor que no Ocidente é muito influente em termos econômicos, políticos, culturais. Então, é uma luta realmente em que tem muito apoio fora, né? E outra coisa que eu noto, assim, eu não consigo formar uma teoria a respeito disso, mas é interessante olhar e fazer perguntas assim. Se você pega a Turquia, o Irã, até a Líbia, em certo sentido, no momento em que existiu o bolivarianismo nos países aqui da região, tinha uma certa ideia de que era possível fazer uma espécie de eixo, veja bem, não somos exatamente iguais, mas também porque temos todos que estar sempre debaixo do guarda-chuva de alguém, então vem cá, por que você não senta comigo aqui, né? Então você tinha o Ahmadinejad, né? Eu sentia claramente, você tinha o Erdogan, era muito Lula, né? Os dois eram muito parecidos, o Ahmadinejad completamente. Então,
Acho que o ápice disso foi o momento 2010 em que o Brasil foi intermediar um acordo nuclear com a Turquia, com o Irã. O Brasil e a Turquia, né? Dizendo, não, peraí, vocês são muito agressivos com esse pessoal, é que vocês não entendem eles. Deixa que a gente talvez possa pegar o urânio e devolver, a gente faz, confia em mim, etc. e tal. E tinha expressões do Lula assim, mas calma, esses protestos no Irã são parecidos com o jogo Fla-Flu aqui no Brasil, é só pancadaria, não é tão assim, não tem a ver com religião, né? Tinha umas coisas assim. Que eu acho que é ruim sempre falar bom ou mal, se era bom ou se era mal, isso reduz muito, mas era muito interessante ver uma busca por outro léxico, por olhar as coisas por outros lados, né? Mas esse movimento todo fracassou enormemente, né? Um pouco porque foi implodido, quer dizer, essas figuras também demonstraram que são cobertas por um verniz de pretensão democrática ou visionária, mas que, no fundo, quando você vai, tem problemas. Não? Então, seja a questão do Lula em relação à forma como, no fundo, conduzia as relações de financiamento partidário, etc. e tal, seja em relação ao Erdogan, em relação à democracia em si, né? Quer dizer, aquela situação em relação ao golpe de Estado foi muito clara, e o Ahmadinejad a gente sabia um pouco mais, e o Gaddafi um pouco mais, mas assim teve esse momento também em que as relações políticas, como eu falei na minha primeira intervenção, né, os fenômenos não são isolados, estavam conectados aqui, sobretudo entrando pela porta mais da Venezuela, um pouco da Bolívia, né? A Venezuela se manteve bastante nesse movimento, até mais agora com relação à China e Rússia, mas existia essa ideia ainda um pouco difusa, que também se expressava um pouco nos BRICS, né? Mas foi bem interessante envolvendo esses personagens nesse tempo. E em relação a mulheres, eu não conheço, não sei dizer, nunca tive, eu acompanho, ouço, leio, mas não tenho opinião, não sei dizer. Tem mais uma pergunta aqui, acho. A dele, né, que eu não respondi. Você me perguntou como é que foi para lá e a segurança, é isso? Como é que garantia que, sei lá, você não ia ser atacada por outras pessoas, ou assim, você estava com a galera de um lado e daí depois... Ele está perguntando sobre condições da Patrícia lá fazendo um bloco. Vou começar por essa. Nessas coberturas de conflito sempre é muito difícil, porque você entrou por um lado. Então, por exemplo, e ainda quando o outro lado é o Estado Islâmico, é mais difícil ainda, porque basicamente você não entrevista o Estado Islâmico, né? Ou você entrevista e não volta. Então, basicamente. Então, assim, esse lado, é óbvio que qualquer cobertura que você faz, você acaba... Difícil você dizer que você não tem nenhum viés. Você está no lado de alguém, entendeu? Aí, claro, você vai procurar depois o governo para ouvir. Nesse caso, por exemplo, eu estava cobrindo uma coisa, eu não estava cobrindo regime versus curdos, estava cobrindo o Estado Islâmico versus curdos. Então, o máximo que você consegue cobrir é isso, gente que estava em cidades que eram dominadas pelo Estado Islâmico e pessoas que estão aí. É uma coisa difícil. Você ter o acesso às duas coisas, né? Porque, e acho que em vários conflitos, né, você sempre vai entrar, ou você entrou de um lado ou do outro, né? Eu não sei te explicar. Mas, assim, teve alguma hora que você, sei lá, meio que ficou refém de alguma coisa, ou você viu, nossa senhora, vai dar uma merda muito grande aqui, daí você conseguiu... Não, dessa vez... Sei, dessa vez não. Lá não foi... a gente não tem segurança. A gente não usa nenhum segurança. Eu fui lá sozinha. A primeira vez fui eu sozinha, na roubada, basicamente. E na segunda vez eu fui com o Braga, que é o fotógrafo. Mas a gente é jornal brasileiro, né? A gente, tipo, nossa, que incrível que eles estão deixando a gente ir, né? Imagina que eu vou... Acho que o New York Times tem segurança, essas coisas, mas a gente meio que ser brasileiro é uma coisa um pouco boa, viu? Porque é um soft power ali do... E pior que não é besteira isso, viu? Porque as pessoas encaram a gente como mais ou menos neutro. Eu não sei se isso ajudaria se realmente desse uma cagada. Mas, assim, nessa cobertura, não. Eu já passei perrengues na Líbia, em outros lugares, mas de um momento que eu falo assim, olha, não dá, eu tô indo para lá para trás, porque... Quando chega no carro e tem um motorista tá armado, tu pensa em... Todo mundo está armado.
Que todo mundo, assim, não tem uma pessoa, por exemplo, agora esse campo de refugiados palestinos que a gente foi, que chama Ain el-Helway, que eu fiquei muito impressionada, no Líbano, não tinha uma pessoa sem uma metralhadora. Todo mundo estava armado. Então, meio que, se você parar para pensar, e mesmo assim, por exemplo, se eu vou para o Rio de Janeiro e eu estou andando e eu vejo uns caras de metralhadora, aquilo me assusta. Mas lá, meio que, todo mundo está armado. Então, acho que... Não digo tanto da sensação, mas de se associar a uma pessoa que eventualmente pode... Você está junto, né? Você é vista como alguém que... Sabe que engraçado? Entendi. Fala em termos de direito internacional humanitário, Entendi. você é um alvo legítimo. Cara, mas esse que é o negócio. Eles usam, no Iraque também, um dos fixers, uma vez que eu fui, o cara tinha uma pistola. É ruim, assim, eu nunca encostei numa arma na minha vida. E, sim, você se torna alvo. Mas, ao mesmo tempo, tem até uma história engraçada, porque a gente estava andando e eu falei assim, nossa, mas você já usou essa metralhadora, né? Eu perguntei para o Barza. Ele falou, não sei nem mexer nisso, mas a Rauschan sabe. Tipo assim, porque eles fazem um curso, na época do Assad eles aprendem, né? Tem um treinamento militar. Então, cara, é meio inevitável, né? Você dizer... Eu sei que, por exemplo, o Médicos Sem Fronteiras, essas pessoas, eles têm assim, não pode entrar com arma, porque senão isso te transforma automaticamente num alvo legítimo, né? Mas essas pessoas são pessoas que moram lá e eles têm arma. Vamos passar mais uma rodada aqui. Você queria fazer? Ele aqui está esperando faz tempo. Eu tenho uma aí depois também. Oi, meu nome é... Queria voltar a falar um pouquinho de ONU, falar de direito de guerra também, a gente tocou um pouco nesse assunto. Como você falou, Charlot, a gente está... Então, deixa eu ver. A gente está num ponto em que a ONU ela parece que está se esgotando. Assim, eu sinto muito que a ONU está esgotando seu papel. A ONU está esgotando seu papel de alguma maneira. E eu queria saber, assim, nesse cenário de parece que o mundo vai acabar, né? O Tratado de Não Proliferação Nuclear parece que esqueceram que existe, está rolando toda uma tensão em várias frentes, assim. E aí eu queria saber um pouco, será que a gente está regredindo aquele estado em que as colaborações, os países que se unem, né, a OTAN... será que a gente está voltando a cada país por si, cada conjunto de países com interesses em comuns, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tipo, a gente está voltando a um estado de o mundo vai acabar de novo e a gente vai ter que ter uma nova ONU, uma nova consciência. Que a ONU, ultimamente, como vocês comentaram, está relatório, ela está ali, mas também não está. A gente ainda tem o G5 sempre ali brigando entre si, esquecendo o resto. Queria saber um pouco da avaliação de vocês sobre o papel da ONU daqui para frente, né? Diante dessa crise. Boa tarde. Meu nome é Amadeu, sou mestrando do Santiago Dantas, de Relações Internacionais. Eu queria elogiar a Patrícia, o comentário que ela fez a respeito da Coreia do Norte, né, que aconteceu com o Saddam Hussein no Iraque, aconteceu na Líbia também. Tem até um texto do Reginaldo que fala sobre isso, né, das armas nucleares, esse efeito, né, de situação. E eu acho que faltam muitas análises hoje em dia, porque daí fica naquela coisa irracional, louco, né, o Trump, o Kim Jong-un, mas os fatores têm racionalidade, e é isso que a gente precisa enxergar para fazer análise de qualidade, né? E outra coisa, tem um professor libanês de uma universidade de Londres, que ele diz que é Gilbert Ashkar, que ele diz que tem uma parte da esquerda em vários países do mundo que enxerga qualquer oposição aos Estados Unidos como anti-imperialista, seja da Rússia ou o Assad mesmo. Mas ele disse que o pior cenário para a Síria seria o Assad permanecer, como está ocorrendo. Que, no caso, por exemplo, o Assad ele usa de combater os terroristas, mas dizer que o Assad deveria permanecer é como receitar álcool para um doente de fígado. Ele usa essa expressão. Ele diz da oposição de Genebra, como você disse, não ter representação lá no país, não se identificarem com essa... Não ter uma oposição que realmente unifique, mas ele diz
que é a permanência do Assad, tipo, seria o pior cenário por ele reprimir qualquer possibilidade de uma oposição pacífica, enfim. Eu queria ver como vocês dois veem essa questão. Bom dia, meu nome é Luiz, eu faço Relações Internacionais na Unip. Eu tenho apenas um parágrafo, uma aspas, né, referente à questão de Israel, que sabemos que desde a formação do Estado de Israel, lembrando antes que Israel é formado em grande parte por judeus, né, lembrando que esses povos também foram caçados durante muito tempo, entre o Oriente Médio ou no norte da Europa, na época do nazismo, e lembrando que eles lutaram bastante para ter um território próprio deles, né? Tendo isso em vista, a gente pode lembrar também que desde a formação do seu Estado, o Israel enfrentou 3 grandes guerras, né? De coalizões de países à volta deles, que tentaram por tomar o território, dizendo que era ilegítimo, de que o território não era deles, de que eles não deveriam estar por ali, deveriam sair de lá, e tudo mais. Então, não sou um pouco natural Israel acabar por atacar antes e perguntar depois, assim, né? Todo e qualquer tipo de ameaça que ele sofra, né? Todo e qualquer tipo de por exemplo, o Irã, pelo fato do Irã ser um inimigo quase que histórico deles, está tão próximo ali na Síria, lá no Líbano também. Não sou um pouco normal que Israel ele tem essas atitudes mais agressivas, mais violentas, assim, por talvez um medo, um receio de perder o seu próprio território? Eu só ia falar, eu não sou nenhuma expert na questão Israel-Palestina, mas o território deles já tinha gente, né? Tipo, tinha gente morando lá. Então, acho... Não, gente, sem polêmicas, galera. Assim, eu não sou super expert, eu só sei que não é tão simples assim de dizer o território é deles. Houve um acordo, mas já existia gente morando lá. E essas pessoas hoje estão morando não sei aonde, né? Em campo de refugiado. Então, Mas eu entendo o seu ponto. Eles estão cercados por países super hostis. Então, você entende do ponto de vista deles de eles serem um país militarista com assim, enorme militarização e muita gente é obrigada a fazer o serviço militar. Agora, de novo, eu não tenho... a única coisa que eu sei é que eu já fui muito campo de refugiado palestino. Eles moravam num lugar e aí... tipo, meio que mandaram eles embora, assim, concretamente. Quer falar, não? Vou adotar uma velha técnica da diplomacia, assim, começando pelo ponto 1, aí você põe Israel lá embaixo, assim, e dá uma esfriada e tal, é um bom truque. A respeito da ONU, aí você fala bem devagar também. Antônio conhece essas coisas, né? Acho assim, é interessante essa questão da ONU esgotando o papel. Eu acho que várias estruturas no mundo estão sob cheque, a ONU, evidentemente, é uma delas. É preciso abandonar essa ideia de que a ONU é uma liga da justiça, né? De que ela estava lá em tempos imemórios, de que ela é uma herança de outro planeta e que temos que preservar. Ela é um arranjo do pós-guerra, ela pode ficar, ela pode sair, ela é feita de países que têm seus interesses, essa coisa toda que eu já falei. Ela está sob ataque, como já teve outras vezes, talvez mais sério agora. Tem um livro do Henry Kissinger que chama, em português, eu não sei, chama Diplomacia. Não sei se ele saiu em inglês com o mesmo nome. Eu vi que tem um dele ali, mas não é esse. Vale a pena ler. Ele fala de equilíbrio de potências e eu acho que fica muito claro. Ele é um cara muito pragmático, né? E um grande gênio do mal em grandes momentos. Mas ele deixa muito claro isso, assim, como você tem sempre que buscar a melhor saída dado o contexto que você tem no momento, né? Então você não, né, Weber fala disso também. Você não está defendendo uma moral absoluta, um purismo. Você está defendendo melhores saídas dada a conjuntura e dado os seus interesses. E que pode envolver, às vezes, apoiar um cara como o Saddam ou apoiar os sunitas num certo contexto. E amanhã isso já não é mais assim. Então você vai combater esse cara.
Eu acho que a realidade nas relações internacionais são muito mais próximas disso. São cálculos que você faz, e você faz associações conjunturais que num momento tem sentido, no outro não, e não existe um pudor moral a esse respeito. Isso quem tem é um certo tipo de espectador que acha que as ações são guiadas por um princípio que não seja político, né? Então a ONU é isso, ela foi um arranjo do pós-guerra que satisfazia aquela situação e que eventualmente não vai mais satisfazer. Quer dizer, a formação de uma potência como a China e o papel que ela tem hoje no mundo, como é que ela vai se encaixar com essas questões, né? Uma figura como Putin, uma figura como o Trump, que está dilapidando por dentro a estrutura, né? Que cara poderia ser mais nocivo a isso? E não é só a ONU, é um cara que deu um golpe muito duro na OTAN, falou, olha, vocês estão aqui folgados, dependendo de mim, eu estou gastando dinheiro para proteger vocês, nós estamos aqui desde a Segunda Guerra salvando o pescoço dos franceses e coisas do tipo. Teve um movimento da França e da Alemanha que foi pouco acompanhado aqui, eu acho que merece ficar de olho. O Macron e a Merkel já falam numa espécie de OTAN sem os Estados Unidos, eles já calculam essa possibilidade, né? Então, de fato, essas estruturas estão se rearranjando. E não é tampouco só de agora. Você pegar a decisão do Bush, depois do 11 de setembro, de fazer o que fez unilateralmente com o apoio do Tony Blair, isso à época já era estrondoso, já era o fim da ONU. O fim da ONU está aí há muito tempo. O fim da ONU está desde que ela foi criada. Agora vai. É um processo meio inconstante, de altos e baixos, né? O Conselho de Segurança está bloqueadérrimo, né? Essa situação que se criou com a Rússia é tremenda. Inclusive com esse conceito agora que sacaram da cachola, que é o Sharp Power, né? Essa coisa, pois é a coisa mais russa que chinesa, mas também de minar sistemas democráticos internamente através de fake news, através de... leia o Nexo. Às vezes a gente não tem pauta, a gente vai atrás dessas coisas. Não, mas é isso, quer dizer, em vez de você militarmente executar uma ação militar, em vez de você projetar com soft power o seu futebol, o seu cinema, porque você não tem, na verdade, né? O Putin é um cara desgraçado, antidemocrático, você pega e faz esses robôs e essas coisas e tal, né? Como se os Estados Unidos nunca tivessem feito, né? Sempre é um conceito que vem de Washington, assim, tipo, olha como eles são sacanas e tal. E todas essas potências se fizeram potências porque agiram dessa maneira. Você vai... A última vez, eu estava em Paris olhando. Paris é uma cidade feita sobre sangue, sobre corpos. Aqui é um império erguido a força de muito imperialismo. O Napoleão foi um crápula incrível, um cara que, na onda de uma revolução como a Revolução Francesa, tão plena de ideais, saiu expandindo essa mentalidade para o exterior. Você pega um haitiano, já tive essa situação, e pergunta o que ele acha da Revolução Francesa. Ele fala, esses ideais eram lá na França, esses caras estavam massacrando a gente. Não é assim. Então, essa coisa do Kissinger me ajuda muito, me tranquiliza, dizendo, bom, fica aqui no fundo do córtex alguma coisa dizendo que tem uma instituição boa e uma situação boa e que existe a paz e tal, e a gente fica meio perseguindo isso. Não tem. São arranjos, são negócios, são situações momentâneas que se encaixam e desencaixam e flutuam. Paz é uma palavra muito nociva, eu tenho muito problema com essa palavra. Acho que ajuda muito a lidar com ONU, com paz, etc. e tal, quando a gente entende que paz, quando a pessoa fala paz, na verdade ela está querendo dizer manutenção do status quo. Ela quer dizer assim, deixem essas coisas como elas estão, não enche o saco, não atrapalha, não mexe nisso, né? Se você tem uma maioria satisfeita com essa situação, essa maioria vai dizer, vamos ficar em paz, né? Você tem força militar, se você consegue manter isso. E aí os caras que estão atrapalhando são os caras que não querem a paz, né? São contra a paz. A gente tem que, eventualmente, usar a força para manter a paz. Usar a força para manter uma situação X de status quo. Quando isso vira, pega a Revolução Francesa, fala de uma... A paz é outra coisa, a manutenção de um outro status quo. Então é dizer para os monarquistas, não enchem o saco, não voltem aqui. Aí vai dar na Comuna de Paris, em 1871. Quer dizer, os monarquistas enchem o saco no parlamento, esses caras já perderam, vamos ficar em paz, né? A ONU se presta a uma certa paz dentro de um certo status quo. Na medida em que esse status quo é questionado, não interessa mais, essa estrutura tampouco serve, quer dizer, um pouco como usar uma roupa, né? Acho que é olhar menos para a estrutura e olhar mais para a dinâmica, né? Em relação à permanência do Assad, vai se provando... Não é uma opção, né? Vai se provando o que eu estou dizendo
de forma prática, quer dizer, se o cara realmente triunfa com o apoio da Rússia e impõe uma ordem lá dentro, você vai esquecer esse assunto, assim como você esqueceu a Líbia, que é o contrário, que é um país que deu errado, mas todo mundo esquece também. De alguma forma vai se estabelecer um equilíbrio de forças, seja matando completamente quem enche o saco, seja ele sendo defenestrado do poder, mas em algum momento se estabelece um equilíbrio em que isso deixa de ser assunto, né? Normalmente através de um uso da força que faz uma oposição desaparecer, ou de um certo equilíbrio em que alguém ganha alguma coisa e a coisa vai ficando equilibrada. E sobre Israel, tudo bem, uma situação super complexa, você tem que se agarrar em algum lugar. Eu me agarro no seguinte, sou um legalista, sou legalista em várias coisas e arco com essa consequência. Tem uma resolução da ONU, 48, criação do Estado de Israel, o Estado existe, não tem problema, foi atacado, atacou também, incorporou territórios que não eram seus, foi além da linha vermelha em 67, ocupou Golã, ocupou Cisjordânia, uma porrada de coisa, e é obrigado a recuar. A ONU já falou, tem que recuar para os limites da linha verde de 67. Então não tem problema, quer dizer, você tem povos que têm reivindicações ancestrais sobre a mesma terra, tudo bem, é uma realidade. Como faz? Vamos regular. Tem um ente regulador? Tem. Quem é? A ONU. A Israel gostava da ONU para criar o Estado de Israel em 48? Gostava, porque deu... E não gosta para estabelecer a linha de 67, então precisa se decidir. É que nem o PT em relação ao Lava Jato. É que nem, sabe, às vezes gosta da justiça, às vezes não gosta. Bom, eu também sou assim, meu filho também é comigo. Você tem uma autoridade, bom, às vezes ela dá mesada, isso é bom, às vezes ela reprime, não é. Mas é isso, quando você delega um poder a um ente, às vezes ele te contraria, às vezes não, depende de como você consegue jogar com isso lá dentro. Então, assim, por que defender a criação do Estado de Israel em 48 e não defender que eles respeitem o limite da linha verde de 67? Eu me equilibro na legalidade. Você pode questionar, mas como essa legalidade é construída, os interesses, o que você quiser, mas passou no cartório, está ali, respeita, porque senão não tem fim. Então, retorno de refugiados, voltar à linha de 67, administração compartida de lugares sagrados. É o roadmap de sempre. Até vir um cara como Trump e colocar a capital em Jerusalém. Ajuda quanto na negociação, né? Ah, mas eles têm direito... Tudo bem, mas quando? Isso tem um timing, isso tem um momento. Isso é interessante agora? Isso ajuda ou atrapalha? É uma situação complexa, Israel, mas se você olha, eu acho que o caminho está dado. Não tem muito como se debater em relação a isso, a não ser que você faça uma coisa maluca como negar a existência do Estado de Israel ou como negar a Palestina. Que aí é onde você vai para um campo em que realmente não tem diálogo possível, porque é negar a existência do outro. É uma coisa até fisicamente impossível. A não ser que você faça uma campanha de extermínio como se fez na Segunda Guerra Mundial em relação aos judeus. É perfeitamente possível você ser oprimido e opressor. Esses papéis não se anulam, depende do objeto que é pivô da situação. E eu acho que, às vezes, existe um flerte com isso ali, quer dizer, a negação da existência, seja do Estado de Israel, seja dos palestinos. Quando a discussão está nesse nível, não tem jeito. Qual é o caminho do meio? Acho que tem o roadmap, tem toda essa negociação que existiu com intermediação dos Estados Unidos, tem as resoluções da ONU. Então, eu, por exemplo, quando escrevo do assunto, eu volto a isso. Digo, bom, criação do Estado de Israel, 48, é legal, o pessoal achou ruim, atacou, Guerra dos 6 Dias, não sei o quê. Israel expandiu seus domínios para além do que devia, incorporou territórios, e como é que faz agora? Esse é o entrave. Tá, não, eu só ia acrescentar uma coisa da Síria. Eu acho que, nesse momento, a gente discutir se o Assad vai ficar ou não vai ficar é meio... Ele vai ficar. Tipo assim, não é ideal, você vai ter um país inteiro fragmentado e você tem uma coisa que... Como é que você faz no micro, né? Assim, como é que você faz? Você tinha o seu vizinho que era da oposição, você apoia o Assad, ou você é cristão, ou você é alauíta, ou você é druso, sei lá. E aí você vai voltar para casa e morar do lado dele? É óbvio que vai ser um inferno. Assim, vai ser muito difícil. Tanto que, em vários lugares, você tem essa, por exemplo, no norte do Iraque, onde você teve aquela campanha do Estado Islâmico contra os yazidis. Os yazidis estão, assim, milhares, centenas de milhares, em campos de refugiados no norte. Eles liberaram embaixo, já não tem mais Estado Islâmico. Mas alguns vizinhos apoiaram o Estado Islâmico. Aí você volta para sua casa e vai ficar do lado do vizinho que te falou, pode levar? Essa parte do pós-conflito e do que sobra do país é muito complexo, né? Não sei exatamente qual é o país que vai sobrar na Síria. O Líbano, que fez uma coisa sectária de divisão de poder, que mal ou bem vem se sustentando aí desde 90, fim da Guerra Civil? 75, 90, né? E
sei lá, de repente. É que o problema é que eles são territorializados. Mas, bom, no Líbano também, mas não tem... Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final. Já agradecendo aqui a presença de vocês e de todo mundo, eu queria deixar aí um espaço para considerações finais e levantar uma bola aqui, trazer um pouco o Brasil no Oriente Médio, né? O ministro Aloysio teve lá agora recentemente, acho que na semana passada, né? Uma viagem passou despercebida aí para muita gente, a coisa aqui está bem movimentada no Brasil. E a política externa brasileira não está lá vivendo os seus momentos mais gloriosos. Mas, enfim, considerando que ele esteve lá e fazendo um gancho também para outra coisa curiosa que eu li recentemente, a gente tem aqui, né, o Maluf, o Kassab, o Scaf, o Temer, a gente tem uma presença grande de descendentes ali, de imigrantes dessas regiões na política brasileira, pessoas muito importantes. E aí, recentemente, eu estava lendo sobre o Boulos, que saiu agora candidato aí pelo PSOL, e eu fui ver que o vô do Boulos, o bisavô, também veio do Líbano, veio lá do sul do Líbano. E, enfim, fazendo esse gancho um pouco mais caricato e recordando a visita do ministro Aloysio a vários países lá do Oriente Médio, a Israel, aos territórios palestinos, a outros países, acho que ele foi ao Líbano também. Vocês veem algum papel para o Brasil, para a política externa brasileira por ali? Vocês chegaram a mencionar rapidamente o acordo que o Brasil intermediou com a Turquia, foi muito criticado pela oposição à época, que hoje está no poder. Sem querer, enfim, eu sei que é uma pergunta, talvez, para fechar, assim, vocês veem que papel vocês veem eventualmente para a política externa brasileira por ali? Dá para a gente se meter naquele caldo ali mesmo, ou não dá? Enfim. Eu posso falar? Não, uma ótima pergunta. O acordo que o Brasil costurou com a Turquia para a troca de combustível nuclear para o Irã, numa das entrevistas que eu fiz com o Recupero, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Foi uma derrota muito positiva para o Brasil, porque o Brasil foi lá e costurou um acordo e pela primeira vez tentou assim que não um país central de potências centrais fosse mediador. Na época, a gente é meio esquizofrênico, né? Na época, era a política externa hiperativa do Lula, do Celso Amorim, é um absurdo, a gente não tem nada que fazer lá. E aí depois veio a Dilma, a política externa inexistente da Dilma, a Dilma não se interessa por nada. Então, assim, ou é 880, né? Ninguém se entende. Eu acho que uma das coisas que a gente deveria fazer, por exemplo, que eu acho uma vergonha, o Temer prometeu para o secretário-geral do Acnur, o Filipe Grande, que a gente ia receber ia reassentar 3 mil sírios. Isso foi em 2016. A gente não fez nada. Então, assim, eu acho que esse é um tipo de política externa importante. E é política externa, com resultados práticos. Assim, eu acho que é meio irrealista a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa mais assertiva nesse momento, que a política externa está inexistente. Né? Assim, você tem um governo que, fora, os americanos, ninguém veio aqui para encontrar com o Temer, porque ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, se o cara vai estar na Lava Jato, se o cara vai ser presidente, entendeu? Está em fim de mandato, lame duck, etc. Mas eu acho que essas outras ações a gente poderia... isso também é diplomacia, isso também é política externa. E, do mesmo jeito que o Itamaraty fez uma coisa muito positiva, que foi aquela facilitação de visto para sírio, não adianta você só facilitar o visto, porque os caras não têm dinheiro para pagar passagem para vir para cá. Então, se você fizesse isso, cumprir o prometido de reassentar 3 mil sírios, isso é um lance de política externa, e é realista pensar nisso agora. Não tem política externa no Brasil, não tem nem Brasil, que dirá política externa. Olha, o Itamaraty vai ter 3, porque é o seguinte, o Aloysio é um cara que provavelmente precisa de foro privilegiado e talvez tenha que se descompatibilizar até abril para poder concorrer. Vai ficar? Não sei, estou ouvindo várias coisas. Agora parece que vai ficar. Então, porque é isso, quer dizer, quando você começa a avaliar ações de política externa ou mesmo de política interna em função da polícia, quer dizer, quem vai ser preso, é difícil. E eu acho que é um pouco a sensação que os estrangeiros têm. Quer dizer, os Estados Unidos, quando avalia vir aqui ou não, vai, não sei, vou falar com esse cara vai estar preso amanhã ou vai estar, não vai estar? Porque a Lava Jato é isso. Quer dizer, dizendo de forma simples, a política e a polícia... Está aí o Reinaldo Azevedo
explicando tão bem essa faceta do nosso momento. Você não sabe quem vai ser preso, você não sabe com quem você está falando, se aquele cara tem poder real ou não. Entretanto, tem uma coisa curiosa. Esse limbo, ele dá uma invisibilidade. Eu vou receber mensagem do Garon daqui a pouco, deve estar vendo a transmissão. É uma invisibilidade externa. Quer dizer, bom, não vamos falar com esses caras agora, vamos esperar formar um governo, porque a gente não sabe bem e tal. Entretanto, internamente, é um governo que manda brasa. Quer dizer, ele não existe, mas ele existe muito. É um governo que fez uma reforma trabalhista, que está tentando fazer uma reforma previdenciária, que fez uma intervenção federal no Rio. É um governo que fez 50 anos em 5, pô. Então, é um governo que não existe, mas existe, não é? Não é engraçado? É engraçado. E sem juízo de valor. Quer dizer, eu não estou aqui dizendo se eu sou contra ou a favor das reformas que ele está fazendo. Cada um tem sua opinião, acho que nem é o caso aqui. Mas é interessante. Quer dizer, é um país que externamente desapareceu, ele é como se fosse um mandato tampão, ele já vai passar, vamos esperar mudar para saber quem é quem, mas internamente ele funciona para chuchu. Quer dizer, é um governo que é pleno vapor, muito mais do que o governo anterior. Em relação a laços de cidadania, quer dizer, tem muito cara aqui, de origem lá, não sei o quê. Eu acho que os laços são econômicos. As pessoas pensam por consciência de classe. As pessoas que têm dinheiro estão muito relacionadas entre si, as que não têm se relacionam entre si. Você não tem contato de classe. Então o cara é sírio, mas o cara é sírio do sírio libanês, o cara não é sírio do refugiado sírio. Entendeu? É isso. Esses sírios libaneses mais ricos, que estão em São Paulo, são muito diferentes dos que estão em Foz do Iguaçu, né? Que é um pessoal muçulmano, xiita, etc. Tem muito menos a ver. É isso que o João falou. Essa coisa da identidade nacional tem limite e tem esse corte mais transversal que é econômico, né? Quer dizer, você não teve uma grande campanha de arrecadação de dinheiro da colônia síria no Brasil para trazer imigrantes sírios refugiados, porque são mundos que não se conectam, né? E a questão do visto humanitário e da política migratória brasileira em relação à Síria também é uma política para quem tem dinheiro, porque é o cara que pode vir até aqui, né? Um país que está muito distante. Deveria pegar avião da FAB para trazer gente? Eu não sei. Aí é realmente uma questão complexa. Mas tem um corte econômico muito claro, que de resto é muito presente na imigração como assunto, né? Então, por exemplo, se fala de venezuelano, se você fala, não, mas eles são educados, eles têm bom nível de escolaridade, não sei o quê. Tá, então aí vem a ideia da importação de cérebro, né? Então esse recorte econômico é forte, assim, a pessoa é bem-vinda se ela tem dinheiro, ou se ela tem capacidade de gerar riqueza, porque o mundo capitalismo, no fundo, é esse aí. Agora, se o cara é muito ferrado, se o cara é pouco educado, se o cara realmente não tem nada a oferecer, esse cara não tem que atrapalhar. Então, aí o lugar dele é campo de refugiado, que é aquelas coisas que a gente vê na Jordânia, que a gente vê no Líbano, etc. e tal. Então, mesmo na situação em que o país está mais ferrado, você ainda quer tirar o sangue dos caras, né? Se você realmente tem alguma coisa que eu possa usar, você pode vir. Se você tem dinheiro, tudo bem. Mas se você é muito ferrado, não vem para cá. Então, se você é haitiano, por favor, é tráfico de gente. Esses caras estão sendo levados por coiotes, eles são ilegais, etc. e tal. Mas se o cara tem dinheiro, bom, tudo bem, vamos ver como é. Se o cara consegue pegar um avião e vir, né? Venezuelano de Miami. Exato. Esse recorte de econômico é muito forte e eu me sinto muito à vontade de falar porque é uma política que ganha o carimbo de humanitária. E quando se fala numa coisa humanitária, acho que os valores se invertem um pouco. E essa questão do que a vítima tem a oferecer passa a ser totalmente secundária, irrelevante. Se realmente é uma política humanitária, se realmente é um visto humanitário. Ou então, tudo bem, você troca de nome. E aí não tem problema. Você chama de outra coisa, você faz outra coisa. O meu problema como jornalista é quando a pessoa faz uma coisa e põe outro nome. Eu digo, bom, as palavras têm um significado, você está querendo dizer o quê? Não, é humanitário, mas se o cara realmente é ferrado, ele não me interessa. Não é humanitário, põe outro nome. Então, acho que o recorte econômico pesa muito mais do que o recorte nacional na comunidade imigrante aqui e nas políticas do governo, como você bem lembrou, de um cara que tem origem na região, né? Ironias da vida. Queria só falar que no livro eu tentei, não sei se eu consegui, explicar o contexto, né? Para a gente entender, porque quando eu tropecei numa história de amor, eu falei assim, essa história de amor só faz sentido se eu entender tudo que eles conseguiram derrotar de desafios. Então, tem uma tentativa no livro, não sei se fui bem sucedido, espero que eu tenha sido, de explicar um pouco Primavera Árabe, antecedentes do governo Assad, Estado Islâmico e curdos. E então
sei lá, era só para dizer isso. Obrigada, gente. Obrigado, então, pessoal. Valeu. Daqui a 2 semanas, Venezuela e Israel. A gente nunca promoveu um debate aqui sobre Israel-Palestina, que eu também acho meio casca de banana, tenho receio às vezes, mas eu vou fazer. Depois da Venezuela. A Venezuela vai ser um teste. Se a Venezuela funcionar bem, sem pancadaria, a gente faz um debate aí sobre Israel-Palestina e um debate equilibrado, um debate legal aí, tá bom? Vai ser sábado, dia 24, a Venezuela aí, tá bom? Valeu, gente.